O pequeno discurso sobre a destruição do desejo. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Savatthi, no palácio da mãe de Migara, no Parque do Oriente. Então Saka, o senhor dos Devas, foi até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, ficou em pé a um lado e disse: Venerável Senhor, como, em resumo, o umbigo é libertado através da destruição do desejo, aquele que alcançou o objetivo último, a suprema segurança contra o cativeiro, a vida santa consumada, o objetivo supremo, aquele que é o líder entre devas e humanos? Aqui, senhor dos Devas, Umbico ouviu que não vale a pena se apegar a nada. Quando Umbico ouve que não vale a pena se apegar a nada, ele compreende tudo de modo direto. Compreendendo tudo de modo direto, ele compreende tudo completamente. Tendo compreendido tudo completamente, qualquer coisa que ele sinta, quer seja prazerosa, dolorosa ou nem prazerosa nem dolorosa, ele permanece contemplando a impermanência nessas sensações, contemplando o desaparecimento, contemplando a cessação, contemplando a renúncia. Contemplando desse modo, ele não se agarra a nada no mundo. Não se apegando, ele não fica agitado. Sem estar agitado, ele realiza Nibbana. Ele compreende que o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito. Não há mais vir a ser a nenhum estado. Em resumo, desta forma, Senhor dos Devas, aquele bico é libertado através da destruição do desejo. Aquele que alcançou o objetivo último, a suprema segurança contra o cativeiro, a vida santa consumada, o objetivo supremo, aquele que é líder entre devas e humanos. Então, o Buda acabou dando uma resposta bastante ampla, que se refere principalmente à origem dependente. Só que nessa breve explicação do Buda, temos a contemplação da impermanência, temos a origem dependente, temos Nibbana, né? Mas de modo resumido, o Buda está dizendo que se não existe o deleite, nem a aversão às sensações que ocorrem quando há o contato em cada um dos meios dos sentidos, isso não dará origem ao apego. Então esse deleite ou o desejo é que é destruído na realidade. Por isso o nome desse sutta, que é a destruição do desejo. Então na origem independente, se há a cessação do desejo, há a cessação do apego, ser existir, nascimento, envelhecimento, enfermidade e morte. Mas isso não quer dizer que a origem independente é rompida entre os elos da sensação e do desejo. Porque na realidade o Buda coloca, né, contemplando as sensações dessa forma, ou seja, com sabedoria, é que é possível abandonar, renunciar esse deleite. Então tem bastante relação com o primeiro elo, né? Então o primeiro elo é a ignorância. Então é por isso que se diz que com a cessação da ignorância ocorre a cessação do sofrimento. Então é através da sabedoria que é possível dar um fim à causa do sofrimento, que é o desejo. Então, voltando à leitura do sutta. Então Saka, o senhor dos Devas, satisfeito e contente com as palavras do abençoado, homenageou o abençoado e, mantendo-o à sua direita, desapareceu de uma vez. Agora, naquela ocasião, o venerável Mahamoggallana estava sentado não muito distante do abençoado. Ele então pensou: aquele Deva, ao demonstrar satisfação, penetrou o significado das palavras do abençoado ou não? E se eu descobrisse se ele compreendeu ou não? Então, com a mesma rapidez com que um homem forte pode estender o seu braço flexionado
ou flexionar o seu braço estendido, o venerável Mahamogalana desapareceu do palácio da mãe de Migara, no Parque do Oriente, e apareceu entre os Devas do 33. Agora, naquela ocasião, Saka, o senhor dos Devas, desfrutava dos prazeres dos 5 tipos de música divina. E ele assim desfrutava no Parque das Delícias da única flor de lótus. Ao ver o venerável Mahamogalana vindo à distância, ele dispensou a música e foi até o venerável Mahamogalana e disse: Venha, estimado senhor Mogalana. Bem-vindo, estimado senhor Mogalana. Já faz muito tempo desde a última vez que o estimado senhor Mogalana encontrou uma oportunidade para vir aqui. Que o estimado senhor Mogalana sente. Este assento está preparado. O venerável Mahamogalana sentou no assento que havia sido preparado e Saka tomou um assento mais baixo e sentou a um lado. O venerável Mahamogalana então perguntou: Cosia. Cosia seria um outro nome para Saka, né? Cosia, como o abençoado explicou de forma breve a libertação através da destruição do desejo? Seria bom se também pudéssemos ouvir esse relato. Estimado senhor Mogalana, estamos tão ocupados, temos muito que fazer, não somente com os nossos próprios afazeres, mas também com os afazeres dos Devas do 33. Além disso, estimado senhor Mogalana, aquilo que é bem ouvido, bem aprendido, bem cuidado, bem lembrado, não desaparece de repente. Estimado senhor Mogalana, certa vez ocorreu que irrompeu uma guerra entre os Devas e os Asuras. Nessa guerra, os Devas venceram e os Asuras foram derrotados. Quando venci essa guerra e retornei como conquistador, fiz com que se construísse o Palácio Vejayanta. Estimado senhor Mogalana, o Palácio Vejayanta possui 100 torres, e cada torre possui 700 cômodos, e em cada cômodo há 7 ninfas, e com cada ninfa há 7 donzelas. Você gostaria de ver o encantamento que é o Palácio Vejayanta, bom senhor Mogalana? O venerável Mahamogalana concordou em silêncio. Então Saka, o senhor dos Devas, e o rei divino Vesavana foram até o Palácio Vejayanta, dando precedência ao venerável Mahamogalana. Quando as donzelas de Saka viram o venerável Mahamogalana vindo à distância, elas ficaram desconcertadas e envergonhadas, e foram cada uma para os seus quartos. Tal como uma nora fica desconcertada e envergonhada ao ver o sogro, assim também, quando as donzelas de Saka viram o venerável Mahamogalana vindo à distância, elas ficaram desconcertadas e envergonhadas, e foram cada uma para os seus quartos. Então Saka, o senhor dos Devas, e o rei divino Vesavana fizeram com que o venerável Mahamogalana andasse por todas as partes e explorasse o Palácio Vejayanta. Veja, estimado senhor Mogalana, o encantamento desse Palácio Vejayanta. Isto faz justiça ao venerável Cosia, como alguém que no passado realizou méritos. E sempre que os humanos veem algo encantador, eles dizem: Senhores, isso faz justiça aos Devas do 33. Isso faz justiça ao venerável Cosia, como alguém que no passado realizou méritos. Então, o venerável Mahamogalana pensou o seguinte: Esse Deva está vivendo de forma muito negligente. E se eu criasse nele um senso de urgência? Então, o venerável Mahamogalana realizou uma grande façanha com seus poderes supra-humanos. Com a ponta do dedo, ele fez com que o Palácio Vejayanta balançasse e tremesse. Saka e o rei divino Vesavana e os Devas do 33 ficaram assombrados e surpresos e disseram: Senhores, é maravilhoso, é admirável.
Que poder e força o contemplativo possui, que apenas com a ponta do dedo ele faz com que o paraíso balance e trema. Quando o venerável Mahamogalana percebeu que Saka, o senhor dos Devas, estava estimulado com um senso de urgência com os cabelos em pé, ele perguntou: Cosia, como o abençoado explicou de forma sumária a libertação através da destruição do desejo? Seria bom se também pudéssemos ouvir esse relato. Estimado venerável Mogalana, eu fui até o abençoado e depois de cumprimentá-lo, fiquei em pé a um lado e disse: Venerável Senhor, como em resumo um bico é libertado através da destruição do desejo, aquele que alcançou o objetivo último, a suprema segurança contra o cativeiro, a vida santa consumada, o objetivo supremo, aquele que é líder entre devas e humanos? Quando isso foi dito, estimado venerável Mogalana, o abençoado me disse: Aqui, senhor dos devas, um bico ouviu que não valia a pena se apegar a nada. Quando um bico ouviu que não vale a pena se apegar a nada, ele compreende tudo de modo direto. Compreendendo tudo de modo direto, ele compreende tudo completamente. Tendo compreendido tudo completamente, qualquer coisa que ele sinta, quer seja prazerosa, dolorosa, ou nem dolorosa nem prazerosa, ele permanece contemplando a impermanência nessas sensações, contemplando o desaparecimento, contemplando a cessação, contemplando a renúncia. Contemplando desse modo, ele não se apega a nada no mundo. Não se apegando, ele não fica agitado. Sem estar agitado, ele realiza Nibbana. Ele compreende que o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito. Não há mais vir a ser a nenhum estado. Em resumo, dessa forma, Senhor dos Devas, aquele bico é libertado através da destruição do desejo. Aquele que alcançou o fim último, a suprema segurança contra o cativeiro, a vida santa consumada, o objetivo último, aquele que é o líder entre devas e humanos. Assim foi como o abençoado me explicou de modo sumário a libertação através da destruição do desejo, estimado venerável Mogalana. Então, os comentários explicam esse trecho, que é o trecho-chave do Sutta, da seguinte forma. Tudo, em Pali é Sabedama, ou seja, todas as coisas, são os 5 agregados, as 12 bases e os 18 elementos. A eles não vale a pena se apegar através do desejo e ideias, porque eles se revelam, na verdade, diferentes do que imaginamos ao agarrá-los. Nós nos apegamos a eles como se fossem permanentes, prazerosos e como eu, e eles se revelam, na verdade, impermanentes, insatisfatórios e não eu. Ele compreende tudo de modo direto, ou seja, que eles são impermanentes, insatisfatórios e não eu. E compreende tudo completamente ao analisá-los deste modo. Contemplando a impermanência é realizado através do insight do surgimento e origem, da destruição e cessação. Ele não se apega a nenhuma formação através do desejo e das ideias. Ele não se agita devido à destruição do desejo e realiza Nibbana através da destruição de todas as impurezas. Assim, o venerável Mahamogalana ficou satisfeito e contente com as palavras de Saka, o senhor dos Devas. Então, com a mesma rapidez com que um homem forte pode estender o seu braço flexionado ou flexionar seu braço estendido, ele desapareceu dos Devas do 33 e apareceu no palácio da mãe de Migara, no Parque do Oriente. Então,
Logo depois que o venerável Mahamogalana partiu, os acompanhantes de Saka, o senhor dos Devas, perguntaram: Estimado senhor, esse foi o seu mestre, o abençoado? Não, estimados senhores, ele não é o meu mestre, o abençoado. Ele é um dos meus companheiros na vida santa, o venerável Mahamogalana. Muito bem, senhor. É um ganho para você que o seu companheiro na vida santa tenha tanto poder e força. Oh, quanto mais então não terá o abençoado que é o seu mestre. Então o venerável Mahamogalana foi até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e perguntou: Venerável Senhor, o abençoado se recorda haver explicado de forma sumária para um dos devas renomados que possui um grande séquito a libertação através da destruição do desejo? Eu me lembro ter feito isso, Mogalana. Aqui, Saka, o senhor dos devas, veio até mim e, depois de me cumprimentar, ficou em pé a um lado e me perguntou: Venerável Senhor, como, em resumo, um bico é libertado através da destruição do desejo? Aquele que alcançou o objetivo último, a suprema segurança contra o cativeiro, a vida santa consumada, o objetivo supremo, aquele que é o líder entre devas e humanos? Quando isso foi dito, eu respondi: Aqui, senhor dos devas, um bico ouviu que não vale a pena se apegar a nada. Quando um bico ouviu que não vale a pena se apegar a nada, ele compreende tudo de modo direto. Compreendendo tudo de modo direto, ele compreende tudo completamente. Tendo compreendido tudo completamente, qualquer coisa que ele sinta, quer seja prazerosa, dolorosa ou neutra, ele permanece contemplando a impermanência nessas sensações, contemplando o desaparecimento, a cessação, a renúncia. Contemplando desse modo, ele não se apega a nada no mundo. Não se apegando, ele não fica agitado. Sem estar agitado, ele realiza Nibbana. Ele compreende que o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado. Em resumo, dessa forma, Senhor dos Devas, aquele bico é libertado através da destruição do desejo, aquele que alcançou o fim último. Assim é como me lembro haver explicado de forma breve para Saka, o Senhor dos Devas, a libertação através da destruição do desejo. Isso foi o que disse o abençoado. O venerável Mahamogalana ficou satisfeito e contente com as palavras do abençoado. E aqui se encerra mais esse estudo. Obrigada a todos. Dúvidas ou comentários, favor enviar e-mail para rioclaro.dan